Olá meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de corset. Para quem quiser o molde, vai estar aí o link na descrição do vídeo. Os tecidos que eu vou estar usando é um tecido Oxford bem grosso, tá? E uma renda da sua preferência. Então, eu vou pegar o molde que tem 6 partes, mais o bojo 7, vou abrir o tecido e vou começar a desenhar. Eu uso para desenhar uma caneta normal, mas vocês podem usar aquela caneta que apaga com ferro de passar. Dependendo da situação, eu até uso aquela caneta, mas nesse caso aí a normal serve e não vai ficar mostrando depois de cortar. Então, eu coloco esses pezinhos e vou fazendo o desenho em torno do molde. Lembrando que o molde vai estar lá no tamanho PMG. Depois de desenhar a primeira parte, eu vou desenhar as outras partes do molde. Como vocês podem ver, hoje nós temos a participação especial do meu gato, que não quis sair de cima do tecido de jeito nenhum. Então, no decorrer do vídeo, vocês vão ver ele. E depois que eu desenhei, eu vou cortar. E mais pra frente do vídeo, eu volto com tudo cortado. Cortei as 6 partes e vou começar a montagem. Antes eu quero explicar um detalhe do molde. Vou pegar ele para poder explicar a vocês. Então, essa parte na lateral, onde está marcada essa linha com 0,7 milímetros, é a parte para a gente dobrar e vincar, que é onde vai ficar as barbatanas. Então, dando continuidade, eu vou pegar a renda para cortar as partes de renda para fazer o molde. Essa parte da renda que vai ficar no meio do corset é cortada 2 vezes, que a gente vai unir elas com uma costura e depois costurar na parte número 1. Aí, eu já tô cortando a segunda parte. Cortei, vou retirar os alfinetes e juntar elas pra gente poder costurar. Aí, eu tô mostrando como vai ficar depois de costurado. Vou colocar alfinetes e vou separar, porque agora nós vamos cortar 4 partes de renda para fazer o bojo do corset. Com as 4 partes cortadas, eu vou separar
E vou pegar a parte número 1, que vai ficar na parte número 1 do crochê, e vou costurar o meio na máquina doméstica mesmo, tá? Eu não vou passar essa parte na overlock, até porque ela não vai esticar. Então, eu passo ali uma costura para que fique bem firme, não solte. E depois eu vou cortar a sobra bem rente à costura que eu fiz. Desse jeito aí, como vocês estão vendo no vídeo. Vou ajeitar a ponta que fica embaixo, para que ela fique bem certinha. E agora, eu vou costurar por cima da parte número 1 do crochê. Vou prender com alfinetes para que não solte e fique ali bem no meio, bem no centro mesmo. E na máquina eu vou passando, seguindo, a costura ela tem que seguir o bordado, tá? Vocês vão ver como eu tô fazendo aí. Embaixo eu dou um retrocesso para que fique bem preso e depois eu vou seguindo a costura de acordo com o bordado. No meio eu também passo uma costura para reforçar. E isso já é o suficiente. Vou seguindo fazendo a montagem, vamos precisar de um ferro de passar. Na parte de trás, eu deixo 3 centímetros para vocês dobrarem, que vocês vão dobrar e passar o ferro de passar. E vão deixar essa parte bem marcada, bem vincada com o ferro. E farão o mesmo do outro lado, só que do outro lado é só 0,7 milímetros, tá? Na sequência, eu vou aproveitar para fazer o vinco do 0,7 milímetros em cada parte que está marcado no molde, para depois começar a montagem. Agora eu vou na máquina fazer uma costura, deixando o espaço de caber uma barbatana nesses 3 centímetros que a gente dobrou. Feito isso, eu também faço uma costura do outro lado, só que com o elástico. Lembrando que eu uso esse elástico, mas vocês podem usar a própria barbatana, aquela que já vem pronta para costurar, ou fazer aquela casinha já para embutir a barbatana também, como eu fiz no outro vídeo anterior do crochê, o outro vídeo de crochê antes desse. Isso depende muito da barbatana que você vai usar, de como você vai fazer. Mas existem várias opções de você conseguir colocar a barbatana. Finalizei essa parte, agora eu vou juntar a parte 4 com a parte 3. Na dobra, eu faço uma costura bem rente ali, bem na lateral, e vou juntar as duas partes. Depois disso, eu viro o outro lado e aí eu vou colocar também outro pedaço do elástico. E vou seguindo a mesma coisa que eu já fiz nos outros vídeos também daqui do canal. Uma costura na lateral, outra costura na outra lateral para ele ficar bem preso. E no meio a gente passa a barbatana depois.
E aí está o resultado, a parte 4 e a parte 3 já estão juntas. E agora eu vou unir as outras partes. Chegamos na parte 5 e 6 do molde do corset, então é a parte 6 que a gente vai fazer o vinco e ela vai costurar na parte 5. Feito isso, antes de costurarmos, eu vou colocar uma renda para dar um charme a mais no corset. E a medida que eu tô cortando é mais ou menos 4 centímetros por 50 centímetros. Mesmo assim, eu ainda deixei uma sobra de 5 centímetros e cortei 55 centímetros só por segurança mesmo. No caso aí, eu tô fazendo P, então vocês cortam maior se for M ou G. Eu vou deixar também medidas para vocês cortarem no molde, tá? Algumas especificações lá no molde. Vamos seguir fazendo o que a gente fez basicamente na parte 1, só que agora tomando bastante cuidado, porque a costura não pode passar por onde as barbatanas vão passar. Então, nessa parte, a gente vai ter que pular a costura. Primeiramente, eu vou passar uma costura para unir a renda no tecido, bem ali na ponta. Essa costura não vai ficar à mostra, então vocês podem passar do começo até o fim, arrodeando. De primeira, ela vai ficar assim, toda para baixo. Aí, agora é onde nós vamos vir com a costura para ela pegar em cima. Então, você vai seguindo o desenho da renda. E lembrando, não pode passar onde as barbatanas vai ficar. Se passar onde as barbatanas vai ficar, a barbatana não vai entrar. E você, se forçar, pode soltar a costura. Então, tem que prestar bem atenção. No caso aí, vocês estão vendo, eu fiz um retrocesso e pulei a linha e fui seguindo adiante. E vou fazer a mesma coisa nas outras. E o resultado final é esse aí. Agora sim, nós vamos vincar mais uma vez 7 milímetros na parte 5 e 6. Para podermos começar a costura. Feito isso, vamos voltar para a máquina. Lembrando que tem que ficar ali barbatana com barbatana, tá? Na mesma direção. Aí, vocês estão vendo o meu dedo mostrando como é. Eu gosto de começar a costura ali, na barbatana mesmo, para que não saia torto. Então, eu vou seguindo, arredondando com bastante cuidado até o fim. Pode ser que sobe um pouquinho embaixo, mas não tem nada, isso aí vocês cortam, tá? É porque depende muito da altura que você colocou. Se colocou ele um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo.
Então aí costuma sobrar um pouquinho, mas aí vocês cortam essa sobra. E aí segue a costura pro outro lado. E pronto, vocês podem cortar a sobra agora ou então depois, quando vocês forem passar o viés. E é desse jeito que ela vai ficar com essa sobrinha aí, dá pra botar a mão embaixo, fica meio folgado, porque é a parte onde fica aqui esse osso do quadril, né, onde começa o quadril, vai da cintura até o quadril. E eu vou passar outra costura, não vou passar barbatana, nem nada atrás, é apenas a costura pra ficar parecido com a costura da barbatana. Agora eu vou colocar as barbatanas, a minha é um pouco grandinha, então eu corto um pouco ela. Depois de colocar as barbatanas, então eu vou cortar a parte do bojo, que é a parte menor, que vai ficar por baixo da renda que a gente já cortou. Agora eu vou fazer como se fosse um sanduíche com as 4 partes e vou costurar. Em seguida, eu faço uma costura em volta para que a renda e o tecido fique bem preso. O bojo pronto, eu vou, antes de colocar o bojo, fazer o acabamento da lateral com um viés de cetim. E agora sim eu vou colocar o bojo. Um lado está completamente pronto, então vamos fazer o outro lado repetindo o mesmo processo. E agora eu vou colocar os ilhóis nas laterais. Uso uma tesourinha para cortar. Eu tenho até o alicate, mas eu não acho ele muito bom. Eu prefiro cortar com o buraco com uma tesourinha e encaixar o ilhóis. E depois sim vir com o alicate e fazer pressão para que ele fique no lugar. Faço a medida, divido e vejo quantos ilhóis dá para colocar. Feito isso, para finalizar embaixo, eu vou usar o viés de cetim, como eu usei em cima.
E é só ir colocando na parte de baixo. E depois eu vou usar a fita para passar nos ilhóis e vai estar pronto. E agora vocês podem ver, esse é o resultado final, espero que tenham gostado do vídeo.